Nosso tema hoje é como vencer as armas de Satanás. Antes de nós começarmos a estudar, vamos para a nossa breve oração mais uma vez. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, pela vida que nos deste, para terminarmos a nossa caminhada aqui na Tua casa. Aqui estamos por graça, por bondade do Senhor, e estamos felizes porque podemos estar aqui. O Senhor nos deu vida, saúde para isto. Nós queremos Te agradecer, Te honrar. Verdadeiramente o Senhor é o Deus, o Salvador, o Senhor das nossas vidas. Obrigado, Senhor. Abençoe o estudo deste momento, abençoe a vida de todos os irmãos presentes, aqueles também que estão distantes, que vão entrar também em contato com esta palavra, que o Senhor possa estar ministrando igualmente ao coração de todos. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Como vencer as armas de Satanás? Texto da leitura inicial, 1 Pedro 5, 8 e 9. Vamos ler juntos, quem puder? Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. O apóstolo Pedro escreveu sobre o sofrimento do cristão por causa do nome de Jesus. Tal sofrimento advém da sua luta contínua contra o pecado e contra as hostes malignas deste século mau. É daí que surgem as aflições, as tribulações, as provações deste contexto. Pedro enumerou as seguintes situações que são comumente enfrentadas pelos cristãos. São elas: tentações, concupiscências carnais, acusações injustas, sofrimentos injustos, sentimentos maldosos, palavras enganosas, atitudes da velha vida, ardente prova. Essa aqui é uma prova que Pedro não especifica. Com certeza era uma prova mais difícil, porque ele fala ardentes provas, né? Insultos, e depois Pedro, chegando próximo à passagem que nós lemos, ele fala da ansiedade, que é gerada exatamente por esse quadro, né? Esse quadro que o mundo desenha, expõe, e que nós não temos como não contemplá-lo e às vezes, muitas vezes, sermos afetados por ele. Então vem as ansiedades. A ansiedade é sempre aquela expectativa muito forte, às vezes até um pouco sem controle, que nós temos de que algo precisa acontecer, de algo que tem que ser resolvido, algo tem que ser satisfeito. Então a gente fica às vezes ansioso. Pedro também fala que nós devemos lançar nas mãos do Senhor toda a ansiedade, né? Porque Ele tem cuidado de cada um de nós. Então essas situações que nós já vimos aí, elas fazem parte do sistema chamado mundo, o qual vem sendo manipulado por Satanás. Satanás está ao nosso derredor exatamente por conta desse contexto. Entende? Porque em todo lugar que você está neste mundo, tem a presença dessas situações. De uma certa maneira, o diabo acaba estando ao derredor, porque estas coisas permeiam o mundo e estão muito próximo de nós. E ele é o manipulador da maior parte dessas coisas. Então ele está em derredor e o seu propósito é tragar. Tragar significa anular a pessoa. Significa tirar da pessoa a vivacidade, a alegria, o desempenho, porque nós só somos frutíferos nesse sentido, enquanto estamos plenamente confiantes na bênção de Deus. O dia que nós deixamos nos sufocar pelo acúmulo de problemas, então o diabo está
começando a ganhar terreno e nos tragar. Tragar é sugar o que nós temos. Satanás é o nosso maior inimigo. E seu objetivo principal, então, é minar nossas forças e nos empurrar para o desânimo e para a descrença. A Bíblia, então, descreve as diversas armas que Satanás usa para atingir esses objetivos que ele tem de minar, de sugar, de neutralizar o cristão para que ele não seja frutífero, operante, né? Isso aqui tudo necessariamente não significa absolutamente que ele entra para dentro, né? O Moacir disse uma coisa muito certa, que é algo que foi ler a Bíblia e estava tudo de acordo com o ensino de hoje, que ele leu o Salmo 91, tem um trecho do Salmo 91 que nós vamos repetir daqui a pouco. Então estava tudo coerente, tudo certo. E o Moacir disse uma palavra pequena aqui, talvez alguém se lembre dela. Ele disse: o inimigo pode chegar até a porta, mas ele não pode entrar. Certíssimo. É a teologia, essa é a teologia bíblica. Ele pode realmente, porque nós estamos em um mundo em que as coisas favorecem para ele transitar bem perto da gente, às vezes até a porta, mas ele não pode entrar. Então isso não significa absolutamente possessão. Nós estamos falando das pressões, né, das opressões, não de possessão. Para o cristão que ama a Deus, serve a Deus, não tem nenhum perigo, não tem nenhum risco de possessão. Nós vamos falar sobre alguma coisa sobre isso mais na frente. Então vejamos as armas que ele usa para manter esse quadro de neutralidade, tentar neutralizar o cristão, e nós temos que estar atentos então por isso. Vamos lá, as armas que Satanás usa. A primeira arma, eu peguei as palavras no seu sentido metafórico, as metáforas que a Bíblia usa, mas que de fato está referindo-se ao agir do inimigo. A primeira, vamos ler? As cordas do inferno e os laços de morte. O versículo está aí, 2 Samuel. Cordas do inferno me cingiram e encontraram-me laços de morte. 2 Samuel 22, verso 6. Com certeza, nesta palavra estão inclusos toda sorte de maldades, calúnias, perseguições e ameaças. O diabo fará tudo para tentar remover a nossa confiança que temos em Deus, para te pôr cético, para te pôr em dúvida do cuidado de Deus, do amor de Deus. Ele sempre fez isso em todo o decorrer da história. Ele sempre tentou colocar uma pitada pequenininha de dúvida, às vezes dentro de uma bacia de verdades. Ele não anula a verdade. Ele tenta misturar um pequeno engano, uma gota de veneno num copo de água, mas ele sabe que fazendo isso já vai estar contaminando a fonte de onde nós bebemos. Então ele vai fazer tudo para fazer com que o crente se envolva, né, com reações violentas. Aqui fala cordas do inferno, laços de morte. Com certeza são inimigos que surgem, que tentam demover você do seu lugar de servo, de ovelha, para te levar a reações de vingança, de maldade contra o próximo. Mas você não vai fazer isso, porque são cordas do inferno isso aí. Isso são laços de morte. Fuja, corre para o esconderijo do Altíssimo. Esconda aonde você tem proteção, aonde você pode ficar escondido, sabendo que Deus vai trabalhar por você. Vai aplacar a fúria do inimigo contra você, dos inimigos, né? Das pessoas que às vezes o diabo tenta usar contra a sua vida. Com certeza, então, aqui nós temos um quadro de perigo de vida, de ameaças. Daí então Paulo diz que é somente o ensino da palavra de Deus quem pode tirar o homem desse estado de resistência e de pecado. Paulo escreveu em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 25 e 26. Instruindo com mansidão os que resistem,
a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecer a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Paulo disse, instruindo com mansidão. Talvez é aquele irmão que foi ferido, né? Está com sentimento de maldade no coração contra alguém, porque aquela pessoa fez muito mal a ele, humilhou, praticou injustiça, e aí você tem que ir com a palavra de Deus, com muita mansidão, instruir esta pessoa para que ele não resista ao Espírito Santo de Deus, para que ele retorne para a dependência de Deus, a fim de que Deus dê o arrependimento e ele possa conhecer a verdade ou permanecer na verdade. No caso, se já for crente, permanecer na verdade. Então, essa é a primeira arma. As cordas do inferno e os laços de morte. Quem fala sobre isso, se não me falha a memória, em 2 Samuel, é Davi. E Davi foi um homem que experimentou muito, lidou com essa arma o tempo inteiro, porque ele tinha que fazer as guerras do Senhor naquele tempo, para estabelecimento de Jerusalém, e os inimigos estavam ali armados até os dentes, enfrentando ele mesmo na espada. Então ele orava a Deus, Senhor, olha, as cordas do inferno estão aí, os laços de morte. Deus livrou ele de todas as batalhas. Segunda arma, vamos ler, os dardos inflamados do maligno. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Efésios 6,16. Os dardos inflamados são pequenas flechas, normalmente, como são inflamadas, então elas são incendiárias. Elas vêm pegando fogo, né? Lembra? Já viram em filmes antigos, em livros, aqueles soldados colocam fogo na flecha e soltam ela para não apenas ferir, mas incendiar, destruir. Então, aqui fala dardos inflamados, pequenas flechas incendiárias atiradas de longe, com a finalidade de atingir as nossas mentes principalmente. Porque aqui, aplicando no sentido, pegando a simbologia disso aqui, nós vamos ver que essas flechas incendiárias são filosofias ou pensamentos que podem atingir a mente de uma pessoa e distorcer na mente da pessoa a palavra de Deus, o entendimento que ele tem de Deus, levar ele para um caminho de heresia, de pecado. E isto é atirado de longe. Preste atenção, tudo tem um sentido. Tem muitas coisas, o diabo não pode aproximar muito. A maioria das vezes ele não pode chegar muito perto. É muito raro realmente ele chegar até a porta, né? Ele pode chegar, mas é raro. Mas ele fica... Por que ele não pode chegar tão perto? Porque a Bíblia diz que ele fica em derredor, porque em redor, que é mais perto, a Bíblia diz que está o anjo do Senhor, né? A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Então o diabo já tem que ficar um pouco para lá. E aí, como ele quer atingir, ele tenta jogar uma pequena flecha incendiária, um dardo. Esse dardo, para ser lançado, então, depende de um arco. Olha como é que as coisas têm sentido. Como é que ele lança as filosofias, os pensamentos errados, falsas doutrinas, ideias espúrias, para tentar atingir a mente de uma pessoa? Hoje ele tem o arco dos meios de comunicação. É tão fácil, tanto para nós, usarmos os meios de comunicação para enviar a palavra, como também para o inimigo usa, para enviar os dardos inflamados. Pode usar a internet, as redes sociais, e muitas vezes ele pode usar até a educação formal, secular. Porque é na escola, nível médio, é na universidade que mais se discute as ideias do evolucionismo, do comunismo, do socialismo,
as filosofias dos filósofos do passado, que eram algumas completamente anti-verdade, anti-Deus. É verdade que os filósofos pensavam muito, mas não significa que eles pensavam certo. E, no entanto, essas ideias, essas filosofias são despejadas na cabeça da juventude desde a escola, desde o nível médio, quando chega na faculdade, na universidade, aí é muito pior. Aí há um universo de ideias estranhas e com revestida de muita intelectualidade, de muito aspecto acadêmico, que todo mundo quer, né, ser inteligente, ser culto, e aí você começa a mexer naquilo, de repente, lá está uma flecha incendiária, com uma filosofia totalmente contra Deus, contra a verdade. As universidades são as responsáveis, quase, por todas as revoluções, pode dizer toda, intelectual que acontece. Quando saímos da época da modernidade, no período da modernidade, passamos para a pós-modernidade. Quem é que faz essas mudanças? Onde elas acontecem? Nos meios acadêmicos. O que mudou da modernidade para a pós-modernidade? A pós-modernidade que estamos vivendo é o tempo do relativismo, não existe a verdade absoluta. Da onde saiu esse negócio? Da filosofia, das universidades, dos professores e doutores que, se achando muito intelectual, começaram a rejeitar a Bíblia, a verdade de Deus absoluta. A igreja perde a relevância, a família deixa de ter importância, e aí começa uma ideologia completamente anti-Deus, anti-verdade. Isso é de Satanás. Está revestido de intelectualidade, mas é do diabo. Desonra a Deus, rejeita a verdade. Então essas flechas incendiárias são apontadas para as nossas mentes em forma de pensamentos destruidores que têm o propósito de nos fazer desistir da nossa fé, do nosso Deus, da nossa herança espiritual, da nossa herança cultural, familiar, vinda dos nossos pais. Para nos proteger desse ataque maligno, que é muito, então, forte, porque não tem como não enviar os filhos para estudar, Deus nos deu o capacete da salvação. Paulo disse: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Duas ferramentas, duas armas espirituais. Tomai essas duas coisas. O capacete vai proteger a mente, os pensamentos, o seu conceito, o seu entendimento espiritual. O capacete da salvação é exatamente a certeza da salvação, a convicção da salvação, para que ela não seja roubada, tirada. O apóstolo Pedro falou sobre isso, dizendo que nos últimos tempos surgiriam falsos doutores, que simplesmente negligenciaria a graça de Deus, negociaria a graça de Deus. O escritor aos Hebreus diz que surgiriam homens que profanariam o sangue da aliança. Ou seja, todos os fundamentos da fé cristã seriam mexidos. Então tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. A espada do Espírito, a palavra de Deus, é exatamente para separar o erro, a mentira da verdade, o erro daquilo que é verdadeiro. Além dessa proteção que dessas proteções que Deus nos dá e nos aconselha que nós tomemos ela todos os dias, agora mesmo você está vestindo aí, está colocando o capacete da salvação, porque você está reforçando a sua convicção, seus conceitos, sua maneira de argumentar. Quando ouvir alguém falar, você já tem um embasamento, você tem um conteúdo que você pode dar uma resistida naquilo.
Além disso tudo, Deus também, o próprio Deus, se manifesta a nosso favor como aquele que desfaz as obras de Satanás e anula as suas armas. O Salmo 46 exatamente fala sobre isso. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, olha, quebra a força que impulsiona essas flechas. Pode vir dos meios de comunicação, dos meios acadêmicos, etc. Corta o arco. Aliás, quebra o arco, corta a lança é o dardo, e queima os carros do fogo. Diz que são ferramentas que o inimigo usa para trabalhar o seu reino maligno entre os homens. Mas Deus é especializado em vir e desestabilizar o inimigo, arrancar deles as ferramentas que ele está usando. Então o Senhor depois diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre toda a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. Que mais? O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Jesus também se apresentou maravilhosamente no Novo Testamento como sendo o mais forte, o guerreiro mais preparado, certo? Ele disse que quando o valente guarda armado a sua casa, esse valente aqui ele está falando do diabo, Satanás. O diabo também tenta se apresentar como valente, ele quer impressionar. Então, quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Parece que Jesus estava dando a entender que o próprio mundo, depois que Adão pecou, Adão entregou a chave desse mundo para Satanás. Porque a chave desse mundo foi entregue por Deus para Adão. Quando Adão desobedece a Deus e atende à voz do inimigo, ele passa a autoridade para ele. Quando Jesus foi tentado no monte, o diabo disse assim: se prostrado me adorares, tudo isso te darei porque me foi entregue. Jesus não contestou ele. Jesus não o chamou de mentiroso, embora ele seja mentiroso, mas naquela palavra Jesus não falou absolutamente nada, só o repreendeu. Disse: somente ao Senhor teu Deus adorarás, para trás de mim. Retira-te, Satanás, porque só a Deus eu adoro. E o diabo depois vai embora. Mas a proposta que o diabo disse, os reinos do mundo me pertencem, ficou ali em aberto. Então, se é dessa forma mesmo, então a casa que está referindo aqui, que o valente guarda, é o mundo. Que ele, de uma certa maneira, se tornou Deus deste século. Né? A Bíblia diz que ele é o príncipe da potestade do ar e que ele domina. Né? Paulo escreveu em 2 Coríntios 4,4, o Deus deste século, o Deus deste mundo, né? Tem cegado o entendimento dos incrédulos. Então, de alguma maneira, ele passou a ter muito poder e domínio aqui embaixo. E o Senhor disse: então, quando o valente guarda armada a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Até a vinda de Jesus Cristo a este mundo, os demônios estavam por aí da mesma forma como sempre estiveram, desde a rebelião antes do Jardim do Éden. Quando os anjos caem, seguindo Satanás, transformam em demônios, outros em principados e potestades do mal, eles estavam então por aí. Eles não deixaram de existir, mas só quando Jesus chega é que tem uma convulsão neste mundo espiritual. Você não vê falar no Velho Testamento de expulsão de demônios, né? Mesmo que os profetas, os homens de Deus, eram cheios do Espírito Santo e tinham uma autoridade de Deus, mas de alguma forma o inimigo estava camuflado por aí afora. Mas quando Jesus chega, qual é o primeiro ato público do ministério de Jesus? O primeiro mesmo. Depois do batismo, ele é levado pelo Espírito Santo ao deserto. Para onde Jesus vai, segundo alguns estudiosos da Bíblia, ele é levado pelo Espírito Santo ao território de Satanás.
O deserto ali não tinha sentido apenas de um lugar sem habitantes, mas também era um lugar inóspito, ou seja, um lugar também de habitação de demônios. Jesus vai no território de Satanás e cutuca o leão, ou o tigre, a onça, com vara curta, faz ele mostrar a cara dele. Ele estava por aí desde a época dos profetas, dos patriarcas, mas ninguém via ele, só aparece lá no livro de Jó. Então Jesus disse: mostra agora a tua cara, você não vai ficar mais oculto. E ele aparece, e Jesus começa a vencê-lo. Vence nas tentações no monte, vence ele durante o ministério, vence nas suas obras poderosas, seus milagres, vai à cruz, vence ele na cruz, vai para a sepultura e vence ele na sepultura, ressuscitando os mortos. E mesmo depois, antes, voltando um pouquinho lá atrás, depois que Jesus venceu ele lá no monte, o primeiro ato público de Jesus depois do batismo, a Bíblia diz que aonde Jesus entrava nas sinagogas, demônios saíam gritando: vieste nos destruir, ó Santo de Deus, né? Então, o ministério de Jesus foi cheio de muito expulsão de demônio. O número de pessoas curadas e também libertas de demônio era o mesmo. Isso então significa que Jesus chegou, o mais valente agora, mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo definitivamente. O ministério de Jesus foi o ministério da vitória. O Senhor venceu Satanás, venceu o reino das trevas, venceu todo este império do mal. Vencendo, tira-lhe toda a armadura. Depois você vai ver Paulo falando da armadura de Deus para os cristãos, mas Satanás mesmo perdeu a dele. Ele tinha uma. Tira-lhe a armadura em que confiava. Talvez a sua armadura, em parte, fosse muitas armas que ele usava, muita estratégia que ele usava. Tira-lhe, ou seja, o Senhor nos revela a forma de como vencer essas armas, de como não permitir que essas armas funcionem mais sobre nós. Tira-lhe, e reparte os seus despojos. Ou seja, se ele tinha acumulado algum bem, certamente era de almas, mas o Senhor veio para salvar as almas, libertar as almas dos homens da prisão de Satanás. As almas eram pessoas que estavam vivas, mas escravizadas, né? Os despojos dele era isso, a sua riqueza era as almas humanas, que ele odeia, que ele quer destruir. E o Senhor veio para libertar. Então o mais valente está com a igreja, o mais valente está conosco, é o Senhor da nossa vida. Por isso que Jesus disse que é importante nós termos uma definição absoluta e única ao seu lado. Nessa mesma passagem ele diz: quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim é contra mim. Então não tem meio termo. Você fica do meu lado e nós vencemos Satanás juntos, ou se você ficar no meio do caminho, você passa para o lado dele sem pensar, sem ter que fazer escolha. Só de ficar na neutralidade, só ficar em cima do muro, né? É aquela história, né? Diz: ó, pode ficar em cima do muro, porque o muro é do nosso chefe. Você lembra dessa história, né? O sujeito teve lá, não sei se foi uma revelação, uma visão, que ele estava em cima de um muro, de um lado era o inferno, do outro lado era o céu. E a turma, o grupo do céu, né, dizia: salta para cá, pai, pula para o nosso lado, fica aqui conosco. E ele lá, em cima do muro, sem saber o que fazia. E o pessoal da parte do céu sempre desesperadamente pedindo ele para pular para o lado deles. Aí ele deu uma parada e olhou para o outro lado, né, do inferno, e disse: vocês aí não falam nada, a turma aqui está que me chama para o lado deles, vocês estão calados? Aí a turma de lá disse: não, o senhor ficando aí em cima está bom, o muro é do nosso chefe. Quem fica em cima do muro já está comprometido. Vamos para frente. Engraçado, mas sério, né? Terceira arma, vamos ler? As águas altivas. Então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Salmo 124, 4 e 5. Que são águas altivas? Nós
também temos que fazer aplicações. As águas altivas podem muito bem ser provações que querem te afogar, te sufocar. Entende? Já que a ideia é de tragar, é de anular a pessoa. Então, águas altivas podem ser provações, tentações que podem te sufocar. E quando surgem, geralmente elas nos deixam sem saída, né? Porque são muitas águas. Águas altivas, a gente pensa em ondas bravias no mar, né? Pensamos que vamos sucumbir nessa hora. Porém, o nosso Senhor é o Senhor das grandes ondas do mar. Então nós temos que saber que o Senhor sabe lidar com as águas altivas. O Salmo de número 93, verso 3, 4 diz assim: os rios levantam ao Senhor, os rios levantam o seu ruído, os rios levantam as suas ondas, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Então o segredo é sempre confiar no Senhor, porque não importa a arma que o inimigo tente usar, o Senhor sempre tem domínio sobre ela. Ele tem domínio sobre as águas. Ele entrou no barco com seus apóstolos e entrou numa tempestade. Eles entraram em desespero, mas o Senhor dormia, e quando eles o acordaram, ele acalmou o mar. E Jesus disse: vocês não precisam de ficar desesperados. Vocês tiveram uma fé muito pequena agora. Por quê? Porque com ele no barco não vai acontecer nenhum naufrágio. Nenhum naufrágio. Aliás, os apóstolos é porque não tinham um discernimento muito grande até então. Porque a Bíblia previa que o Messias, que era ele, que estava ali dormindo ali no barco, previa que o Messias teria que morrer na cruz. Seria levado à cruz. Ele não ia morrer afogado, não. Então, se ele não vai morrer afogado, vamos agarrar todo mundo aqui, um pega na perna, outro no pé, e nós ficamos segurando nele. Porque ele não vai morrer afogado, então nós também não vamos. Jesus disse: vocês tiveram pouca fé. Não está escrito que eu ia morrer afogado. Se o barco afundasse, nós íamos morrer afogado. Jesus levantou e acalmou o mar. E há quem diga, embora não tenha nada escrito nesse sentido, mas há quem diga que aquela tempestade, aquela fúria, poderia ter sido movido por Satanás. Só tem um detalhe que deixa a gente com o pé atrás de acreditar que pode ter sido mesmo. Por quê? Porque Jesus estava indo ao encontro do pior endemoniado da história do cristianismo, que era o endemoniado do Gadareno. Jesus estava indo para libertá-lo. E o diabo, ele é muito esperto para deduzir as coisas. Ele diz: por que Jesus está querendo atravessar o mar agora de tarde, quase de noite? E lá para o lado dos gadarenos? Não, vou mandar uma tempestade, eu vou fazer um rebuliço, eu vou tombar esse barco no meio do mar. Mas Jesus estava lá, não tinha perigo não. Acalma-te, mar. Vento, sossega. Calmou tudo. E quando Jesus fez aquilo com o mar, Jesus estava deixando claro que ele ia fazer aquilo na alma do gadareno. Ele ia fazer aquilo, fazendo os demônios se ausentarem, saírem da vida daquele homem. Porque a vida daquele homem também era um mar bravio, um mar de tempestades, porque ele estava vivendo no sepulcro, porque ele estava vivendo nu, cortado de pedras, longe da família, do convívio da sua família. Jesus, quando acalmou o mar e fez o mar ficar quieto, ele estava demonstrando o poder que ele tinha sobre a natureza, sobre os demônios, sobre a doença, sobre tudo. Para não falar no evento que ele também anda sobre as águas, que é mais uma demonstração também dele sobre o seu domínio, sobre as águas altivas. Certo? Então, águas altivas pode ser uma arma do inimigo, mas que já foi plenamente neutralizada por Jesus. Nós podemos confiar no Senhor tremendamente. Bom, vamos para a próxima arma que ele usa. Aqui é um conjunto, vamos ler juntos? O espanto noturno, a seta que voa de dia, a peste que anda na escuridão e a mortandade que assola ao meio-dia. Essas situações todas aqui estão descritas no Salmo 91 que foi lido hoje.
e dizem respeito às investidas de Satanás contra nós, a fim de nos dominar por meio de ameaças dos ímpios, doenças e do medo da morte. Todas essas situações, então, têm a ver com problemas que surgem, que vêm deste mundo, que vêm de pessoas ímpias, né? Aqui, espanto noturno, tem a ver com turbulências da noite, né? Crianças começam a ter medo à noite, acordam, chamam os pais. Pessoas adultas têm, às vezes, aquela experiência do terror noturno. Aliás, a outra tradução diz terror noturno. Eu tive uma experiência dessa na minha época de adolescente, que quando começava o sol se esconder, eu começava a tremer de medo, a suar. Por quê? Porque à noite eu via barulhos e movimentos dentro da minha casa. Era um barracão que a gente morava. Eu dormia num quarto do meio assim, meu pai lá no fundo, eu no meio, e logo depois passava dentro do meu quarto e ia para a cozinha. E eu via muitas coisas estranhas acontecendo, mas nitidamente. Eu tentava segurar para não chamar meu pai, pedir para acender uma luz, mas muitas vezes eu pedia. E graças a Deus que parece que eles não chegaram, meus pais não chegaram a entender o tanto que eu estava sofrendo, mas mesmo assim eles cooperaram comigo e ligaram as luzes quase todas as vezes que eu pedi. Mas vocês não imaginam quando vocês virem às vezes uma criança, um filho, um neto, dizendo: pai, estou com medo à noite, estou ficando com medo à noite. Ora com ele. Ora, terror noturno. Os demônios tentam usar coisas para afligir, para pôr medo. E eu via coisas terríveis. Depois, quando eu me converti, o Senhor me mostrou o enorme número de demônios que ficavam caminhando, passeando no quintal da minha casa, que entravam no meu quarto à noite para tocar na minha vida. Eu tinha convertido e Deus me deu essa visão, e eu orei, jejuei, expulsei aqueles demônios, aí eles desapareceram de lá. Nunca mais me tentaram. Logo na primeira, segunda semana de conversão, Deus me mostrou essas coisas. Em todas essas situações aqui, olha, peste que anda na escuridão, mortandade que assola o meu dia. Mortandade que assola o meu dia, parece que é a mesma coisa que nós estivéssemos falando de Covid, né? Parece que nós estamos repetindo essa mortandade. Isso é uma pandemia, né? Coisas que surgem, terríveis. Graças a Deus, nós estamos aqui. Alguns partiram, Deus sabe o porquê, mas nós estamos aqui, passamos por tudo isso. Você passou, alguns passaram, inclusive, muitos momentos difíceis, né? Tem irmãos aqui que foi um milagre não partirem pela mortandade que assolou. O que é que Deus promete para este conjunto de coisas que se levantam às vezes contra a vida do Filho de Deus? O Senhor diz o seguinte: não fica desesperado não. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Então vem dos ímpios. Se vem dos ímpios, Satanás manipula. Porque tu, Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Praga, isso aqui é obras de ocultismo. Praga aqui é inveja, é trabalhos feitos contra. Tem vizinho que você acha que ele te ama, ele te odeia. E ele, você não sabe, mas ele, para ir num centro espírita lá, pôr seu nome, pegar uma roupa sua, levar para lá, mas não fica com medo não precisa se preocupar não precisa nem achar. Tem gente que fala: pastor, tem que achar onde está enterrado. Não, deixa enterrado. Deus corta o laço, quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo, pronto. Não precisa desenterrar não, deixa Deus destruir enterrado mesmo. Deus às vezes mostra onde está enterrado, onde está guardado, é só para mostrar o poder dele. Faz diferença. Faz diferença. Deus fez isso aqui em Trindade uma vez com a família, né, que o homem estava morrendo, importante aí da cidade, e Deus trouxe um irmão lá de Brasília. Ele chegou, foi orar
por essa família, por essa pessoa que estava morrendo. E Deus falou para ele, falou assim, é uma feitiçaria, um trabalho de ocultismo satânico, feito para ele, está lá na fazenda dele. Fazenda desse homem, acho que em São Miguel do Araguaia, município lá. E aí vai uns irmãos junto. Foi a conversão do Marcos Rio, que essa época ainda não era nem crente. E ele ia passar a ser crente a partir daí. Ele já gostava da igreja, porque a esposa dele sempre foi crente. E eles foram, um grupo de irmãos, e esse irmão que Deus estava usando, mandou ele de Brasília para cá só para resolver esse problema. Ele não era nem obreiro, um irmão simples. E chegaram lá em São Miguel, na fazenda, foram para a fazenda. Eram umas 8 pessoas. E aí o irmão ficou na presença de Deus. Não, eu disse só para o pessoal, gente, em oração, aqui é só Deus. E naquela noite ele passou orando, porque no outro dia ele precisava das revelações de Deus, né? E no outro dia, quando eles levantaram, eu acho que o irmão não dormiu não, acho que ele passou a noite. Aí ele disse, vamos sair, Deus já me mostrou onde está. Irmão, a fazenda acho que de 500 alqueires, como é que vai achar um trem enterrado com 500 alqueires, né? Aí o irmão saiu e disse, espera aí, Deus me mostrou uma cerca, lá está a cerca lá, é aquela lá. Vamos andando pela cerca, vamos contar não sei quantos postes da cerca. Foi contando, ele disse, ali é o cavalo, é o cavalo que Deus me mostrou, tinha um cavalo pastando perto da cerca, ali está o cavalo. Aí chegando perto do cavalo ele disse, agora mais tantos postes. Contou mais tantos postes. Chegou e disse, é aqui, Deus mostrou, é aqui, no pé de um poste lá. O irmão Marcos estava levando um enxadão nas costas. O irmão Marcos, incrédulo que sou ele, disse, hoje eu quero ver mesmo se esses crentes sabem alguma coisa. Chegou lá, o irmão disse, é o senhor que vai furar para nós? Ele disse, é eu mesmo. Ele disse, então é aqui, ó. E o irmão Marcos mandou o enxadão. Já começou percebendo que a terra estava fofa. Alguém tinha cavado ali. Aí ele foi limpando, tirando. De repente sai uma boneca da filha deste homem. Esta boneca vem amarrado nela a manga de um paletó deste homem. Dentro desta boneca e dessa manga desse paletó, não sei como é que estava lá mais, tinha uma colher. O homem não comia, nem bebia água, ele não bebia mais. Já tinha um homem de 100 quilos, já estava com menos de 60 quilos. Não, nem água ele queria beber. A colher, uma agulha muito grande atravessando o corpo daquela boneca, e dentro dela terra, e que foi identificado facilmente, porque todo mundo sabe. Os espíritas, os macumbeiros, os feiticeiros, trabalham com terra de cemitério para matar. O irmão disse aqui, terra de cemitério. Essa terra não é daqui da fazenda, olha a cor dela. Veio de fora, uma terra vermelha. Claro que nunca foi dessa fazenda isso aqui. E eles tiraram tudo aquilo, não tinha mais dúvida. Todos os sintomas que o homem sentia estavam lá. Falta de apetite, dor nas pernas. As pernas tinham alfinetes. Eu não dava conta de sentar nem na cama. Doía, ardia. Aí você fala, que sentido tem isso? No mundo espiritual da maldade, o diabo inventa tudo que ele puder para se tornar mais temível, o povo ter mais medo dele, mais respeitar ele na sua maldade. Então ele inventa essas coisas. Agora o homem estava debaixo de uma opressão maligna, porque ele não tinha Deus, né? Esse homem não tinha Deus. Aí, a essas alturas, os irmãos que estavam juntos já estavam falando em língua, já estavam chorando, e o irmão Marcos já estava chorando também. Aí todo mundo começou a orar e chorar, e ali o irmão Marcos entregou a vida dele a Deus, lá no meio do pasto, ajoelhado, com um enxadão nas costas. E um monte de trem lá no canto. Terminou, o irmão Joaquim, que era o irmão que estava assim, disse, agora vamos queimar tudo isso, não serve para nada, vamos queimar e declarar que Deus está quebrando o laço agora. E eles começaram a botar fogo e clamar e repreender o demônio, Satanás e os demônios todos. E ele disse, está feito, vamos embora.
Mas já vamos, agora nós já podemos, a obra está feita. Chegaram lá na casa do homem, ele estava sentado na cama pedindo comida já. O que aconteceu? Aí os irmãos foram contar para ele. Agora você imagina o que é a natureza humana. Naquele dia que eles chegaram, naquele mesmo dia, eles marcaram um culto, eles foram lá na minha casa, irmão Marcos, irmão, pastor, vamos fazer um culto hoje à noite, o irmão Joaquim tem que ir embora para a casa dele, porque ele saiu de lá para resolver esse problema, já resolveu, quer ir embora, ele não quer ficar aqui não. Ele disse, quer aproveitar hoje, se der para fazer o culto, eu falei, não, está marcado o culto, vamos atrás dos crentes, dos irmãos. E o irmão Marcos saiu atrás da família, desse homem, dessas pessoas todas. Irmãos, eu acho que não veio nenhum da casa dele, ele não veio, nunca veio na igreja. Você imagina, estavam morrendo. Jesus mandou um homem lá do outro lugar, do outro lado do estado de Goiás, para vir ajudar ele a ser liberto. Marcaram um culto para ação de graças, não era obrigado a ser crente não, gente. Era só para ouvir a palavra, agradecer. Não veio. A família, acho que teve algumas pessoas que eram do lado do pastor Marcos, e que eram crentes que vieram, mas porque já eram crentes. Até hoje, se esse homem está vivo, não sei, talvez esteja morreu. Se ele estiver vivo, até hoje ele está em dívida com Deus. E se ele nunca mais foi vítima de um ataque satânico para matar a vida dele, se é que ele está vivo ainda, não sei, é porque a misericórdia de Deus dura para sempre. Não é porque ele merece, não. Aliás, nós não temos nada que nós merecemos. Tudo que Deus nos dá é por graça, misericórdia e bondade. E ninguém pense de se levantar para enfrentar Satanás na força dele, porque vai ser destruído. Nós temos a graça e o poder de Deus, e é no nome de Jesus que nós enfrentamos esse inimigo sujo, mau, perverso. É no nome de Jesus. Precisamos então lidar com essas circunstâncias negativas que surgem da vida com maturidade, a fim de que elas não se transformem em laços destruidores. Comece a repreender, aprenda a orar, aprenda a jejuar. Tem hora que não é hora de falar nada, é hora de jejuar. Volte a jejuar. Se as coisas não estiverem indo muito bem, volte a jejuar. Ah, pastor, vou jejuar amanhã, então vou começar jejuando depois que eu tomar aquele chazinho com bolacha. Aí eu vou jejuar até na hora do almoço. Que maravilha, hein, de jejum, hein? Esse jejum, será que vai mexer com o inferno? Rapaz, os homens de Deus, quando começa a jejuar, 1 dia, 2 dias, sem água, sem comida, sem nada, é pouco. Eu estou falando de gente que entra mesmo na boca do inferno, às vezes para tirar uma alma, para libertar uma pessoa, para resolver um problema, para ver Deus operar em uma situação que não tem solução. Deus, às vezes, porque ama muito certas pessoas, Deus permite que problemas, os mais graves e mais difíceis, aconteçam com elas. Não é para destruí-la, não. É para ela quebrantar e começar a ver o caminho da oração, do jejum. Porque a hora que a coisa arrochar mesmo na vida de alguém, você não vai achar difícil jejuar o dia inteiro. De jeito nenhum. Você fala o quê? Eu quero é ficar livre dessa tribulação, dessa perturbação maligna. Você tem até medo de entregar o jejum. Você começa cedo, sem comer nada, sem beber nada, só lava o rosto e faz a higiene bucal, porque é importante, certo? E a Bíblia diz que é bom pentear o cabelo bem penteadinho, pôr um desodorante cheiroso, para ninguém também achar que você é um coitado aí que está desesperado com a vida. Você não pode mostrar isso para ninguém, só para Deus. Aí você começa bem arrumadinho, bem bonito. Chega alguém na sua casa e acha até que você está saindo para passear. Não estou não, mas é porque eu gosto de andar bem arrumadinho mesmo. Mas você está jejuando, dentro de você está chorando, você está clamando. Deus tenha misericórdia, manda teu auxílio, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, entra nesse negócio. Senhor, manda a tua providência, Senhor. E aí você começa a jejuar, chega lá perto da hora do almoço, o organismo está habituado, né? Só comer. Nunca vi que nós comemos demais. Como é que a gente come desse tanto? Meu Deus do céu. Tem hora que eu fico até com vergonha de tanta comida que eu como.
Aí você chega na hora do almoço, o organismo fala para você, agora é hora de entregar o jejum. Mas as lutas diz para você, você vai ter coragem de entregar o jejum agora? Aí você fica pensativo. Aí você vai mais uma hora para frente. E depois que passa da hora, aí você pode ir o resto do dia, que não tem mais problema nenhum. Aí dá para ir tranquilo, feliz, cantando hinos. É só vencer aquele horário do hábito. Porque a gente come 90% por hábito e 10% por necessidade, viu? Principalmente a quantidade que a gente come. Se a gente comesse pouco, só o tantinho necessário mesmo, tudo bem, né? O problema é que a gente não está tendo prato mais tamanho suficiente que a turma gosta de comer. Antigamente os pratos eram pequenininhos, assim, agora estão uns desse tamanhozão assim. Aí você fala assim, não, eu estou passando essa luta, eu quero é vencer isso, Deus é que vai me ajudar. Você vai para 2, 3, 4, 5 horas da tarde, 6 horas da tarde. Mas que maravilha, quantas vezes eu jejuei, o dia inteirinho até 6 horas da tarde. E aí quando dava 6 horas da tarde, eu ia tomar banho para pensar para ir para o culto, o Espírito Santo falava comigo, não, vai até depois do culto. Você já chegou até aqui mesmo? E eu chegava na igreja dos mais alegres, só não deixava ninguém ver que eu tinha passado o dia inteirinho sem comer uma bolachinha sequer. Nem água. Jejuar um dia inteiro pode ser total. Vai beber água, se você for jejuar uns 3, 4 dias, aí tudo bem, você bebe um pouquinho de água no decorrer do jejum, certo? Porque aí o organismo, se desidratar demais, você fica fraco. Então você vai hidratando o organismo, mas não comida sólida, só aquela água. Quem leu aquele livro Vinho Novo e Melhor? Aquele irmão jejuou quantos dias? 14? Acho que foi 14 dias, só tomando uma aguinha, e uma irmã ensinou para ele que ele estava jejuando, e começou a acontecer milagre, né? A irmã falou para ele assim, dá uma mornada na água, morna um pouquinho da água, porque quando você for tomar água morna, ela vai ajudar a limpar seu corpo de toxinas. Vai ser bom para a sua saúde, vai ser bom para o seu próprio corpo. E ele continuou o seu jejum, me parece que foi 14 dias. 14 dias. E tem um outro na história, irmã Gabriela, irmão Elcio, vocês que leram, lembram do livro? É aquele irmão, aquele pregador, do apóstolo dos pés sangrentos, como é que é o nome dele? Sundar Singh. Sundar Singh jejuou 21 dias. Só que ninguém sabe, ninguém acredita que tenha sido foi um sobrenatural. Porque ele falou assim, eu quero ser igual a Jesus. Ele leu na Bíblia, Paulo falando que a gente tinha que ser imitador de Deus e tal, como filho amado. Ele disse, então eu quero ser igual a Jesus. E aí ele leu que Jesus jejuou 40 dias. Ele embrenhou no meio da mata e foi jejuar. Depois que já tinha passado uns 15 dias, lembraram dele, cadê o Sundar Singh? Ele disse, alguém falou, alguém viu ele saindo dizendo que ia jejuar. Aí eles ficaram desesperados. Ele tinha família, ele era um rapaz, ele era jovem. Isso foi lá no Tibete, perto lá da China, do Himalaia. E aí saíram. 21 dias depois, achou ele no meio da mata, morto, desfalecido, desmaiado, inconsciente. Carregaram ele, levaram para casa e começaram a trabalhar ali com massagem, com tantos recursos, para ele voltar, né? Mas aí acredita-se que ele pode ter morrido e Deus o ressuscitou, porque ele volta. Ele volta e a vida de Sundar Singh foi uma coisa tremenda de Deus. Mas muito poder e milagre, que era de abalar. Ele chegou aí nos Estados Unidos. E quando ele saiu de lá, porque levaram, ele disse, não, o senhor vai conosco para os Estados Unidos, vai falar nas igrejas lá. Ele foi, não tirava aquelas roupas peculiares dele, porque o pai dele era um sacerdote pagão.
Ele era para ser um sacerdote, na sequência do trabalho do pai. Quando ele converteu, o pai quase matou ele. Como é que você vai ser cristão agora? Você é meu sucessor aqui na vila, sou sacerdote aqui hinduísta e tal. Ele disse, não, eu quero ser igual a Jesus. Irmão, ele realmente começou a parecer tanto com Jesus, que em algumas casas onde ele hospedou, e ele era menino, ele hospedou numa casa que tinha crianças, e ele ficou brincando com os meninos lá. Andando de quatro, os meninos subiam em cima dele, faziam ele de cavalo, brincar, divertir. Ele passou uns 3 dias, uns 4 dias na igreja, hospedado na casa desse irmão. Aí um dia de manhã ele ia embora, saiu cedo, foi embora. Quando as crianças acordaram, sabe o que elas falaram, as crianças? Disse, papai, cadê Jesus? Não, filho, é o Sundar Singh. Não, é Jesus. Ele é Jesus. Ou seja, ele parecia com Jesus. As criancinhas disseram, é Jesus sim. Ele gosta de nós, ele brinca conosco, ele nos ama. As crianças queriam saber cadê Jesus. Não, mas tem muitos milagres, eu não vou contar todos. Vamos terminar isso aqui. Nosso estudo está chegando ao final. A quinta arma do inimigo são as astutas ciladas do diabo. Essas astutas ciladas do diabo está no texto de Efésios 6:11. Ela mostra aqui o formato, como é que o inimigo trabalha. Ele só trabalha com astúcia. Ele, na realidade, não tem o que ele diz ter. Ele não pode fazer o que ele diz que vai fazer. Mas as pessoas acabam acreditando que ele vai fazer o que ele diz por causa do engano. A principal arma dele é o engano, a mentira. Por isso que fala astutas ciladas. Irmão, o diabo diz para todo mundo que ele defronta, demônio, se já teve essa experiência, você vai ter. Eu falo algumas coisas para os irmãos, e os irmãos não entendem. O irmão disse um dia assim, pastor, o senhor vigia, tá? Porque o diabo está muito furioso com o senhor. Eu falei, não, irmão, glória a Deus, eu vou ficar feliz agora. O irmão queria que eu ficasse com medo. Que eu corresse, escondesse, sei lá, que ele queria que eu fizesse. Eu falei, não, mas que maravilha, irmão. O inimigo está furioso comigo, então, irmão? Tá, pastor, só... Não, eu estou feliz demais. Eu vou sair pulando agora na rua de alegria. Já pensou se ele estivesse achando alguma coisa boa em mim? Deus me livre. Então é astuto, ele fala que vai matar, ele fala que vai destruir. Mas ele não pode fazer o que ele está falando que vai fazer. Porque se ele pudesse fazer o que ele disse que vai fazer, não tinha mais ninguém vivo. Ele não veio para matar, roubar e destruir. Por que ainda não matou todo mundo? É porque não pode. Nem mesmo certas pessoas que ainda não têm Deus, ainda não têm a vida eterna de Cristo, ainda não são, Deus não permite que elas fiquem expostas integralmente ao inimigo. Não, tem partes da vida dela que ele vai tocar, mas Deus vai poupar, guardar, preservar. Ele não pode fazer tudo o que ele diz. Um pastor que deu um estudo uma vez muito bonito para nós, ele disse assim, o inimigo parece um sequestrador. Ele entra no avião com a metralhadora e diz assim, todo mundo agora debaixo da minha mira aqui, todos são reféns meus, ninguém movimenta, porque eu posso matar todo mundo. Mentira dele, a arma é de brinquedo. Mas enquanto o povo está acreditando no que ele falou, elas estão reféns. Elas estão subjugadas. A hora que um mais esperto levantar e dizer, mentira dele, essa arma dele aí não tem munição, coisa nenhuma, isso aí não sai nada, ele perde o poder. A maior parte das coisas que o diabo anda falando é blefe, é mentira, é engano. Ele não pode, ele não tem autorização para fazer aquilo que ele está falando que quer fazer. Mas enquanto as pessoas acreditam naquilo, elas são reféns. Entendeu como é que é? A maior parte do mundo está refém da mentira, do engano. Ele não pode fazer o que ele disse que ia fazer. Então lembre-se bem, astuta cilada, engano, mentira. Né? A Bíblia fala claramente, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, seus anjos foram lançados com ele. Jesus também disse lá em João 8:44,
Vós tendes por pai o diabo, quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso, é pai da mentira. Então a maior parte do que o diabo fala e apronta, o barulho que ele apronta, é tudo mentira, blefe dele. Bom, se ele não pode destruir, estralhaçar, porque se ele pudesse, ele estilhaçava com o ser humano. Se ele não pode fazer isso com o ímpio, irmão, será que ele pode fazer alguma coisa contra você que tem o sangue de Jesus Cristo na sua vida? Não pode, de jeito nenhum, principalmente se você começar a orar por uma pessoa. À medida que você estiver orando por ela, o poder do Senhor vai cobri-la, vai protegê-la. Quando os pais, oram pelos filhos, preocupados com os filhos que estão distanciando da igreja, que está ficando frio, está mundanizando, os pais começam, Deus guarda meu filho, protege meu filho, O filho vai sair com os amigos, a mãe ora, oh meu Deus, tem misericórdia e tal. Tem proteção sim, você orando ali o inimigo já fica limitado, já não pode fazer o que ele tentaria fazer de outra forma. Agora, se ele não pode fazer com quem nem está plenamente alinhado com a palavra, vai fazer com você que ama a Deus, que serve a Deus, que a vida sua é Jesus? Não vai. Então é astutas, mentiras, engano. Ao contrário de tudo isso que ele faz de engano e mentira, o Senhor Jesus veio e manifestou-se a verdade. E a Bíblia diz que ele veio então para desfazer as obras de Satanás. 1 João 3,8. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. A verdade veio e opôs-se à mentira. A luz opôs-se às trevas. A vida opôs-se à morte. E o amor venceu o ódio. É aí que é a verdade sobre essa palavra. É aqui que realmente ela se cumpre. O amor de Deus venceu a fúria, a maldade, a destruição que Satanás propunha, que ele não pode fazer. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força, o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Amém. Glória a Deus. Então é isto, conhecendo e desfazendo das armas do diabo. Como vencer estas armas? Primeiro, firme-se na verdade. Segundo, sujeite-se a Deus. A Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus. Resistir o diabo, ele fugirá de vós. Ele foge porque ele é covarde, ele foge porque ele não tem poder, ele não tem autoridade sobre a vida do Filho de Deus. Ele foge porque aquele que está em nós é muito maior do que ele. É isso que Deus está nos dando a coragem, porque a vida cristã, irmão, é um alistamento num exército para combater um reino do mal. E não tem tréguas essa batalha. É isso que nós chamamos de batalha espiritual, Mas louvado seja Deus, que o Senhor, o mais valente, está com a sua igreja e garante a ela que ela será mais do que vencedora. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, Pai Celestial, nós invocamos o Teu nome, Senhor, sobre os lares, as famílias representadas, Senhor, que estão sob a proteção, Senhor, sobre a sombra da Tua cruz, do Calvário. Nós colocamos debaixo da Tua mão potente a vida dos nossos filhos, nossos netos, das nossas crianças, de nossos adolescentes e jovens, dos nossos anciãos. Colocamos debaixo da Tua mão poderosa, do sangue precioso do Cordeiro de Deus, a vida de todos os Teus filhos, todos os Teus servos, todos que vieram a esta casa de oração hoje, possam retornar para a sua casa, levando paz, levando, Senhor, a fé perfeita em Deus, essa fé vitoriosa, essa fé que garante a vitória, porque esta é a fé que vence o mundo, a fé que crê que o Senhor é o Filho de Deus, o nosso Salvador. Abençoe, Senhor, todos os nossos irmãos de longe, que estão recebendo a Tua palavra, acabaram de ouvi-la, talvez por meio, Senhor, da internet. Que
Que o Senhor possa ministrar a vida deles agora a tua paz, a libertação, a cura. Repreende agora todos os males, todas as investidas, todos os dardos inflamados do maligno. Faz cair por terra todo o plano, Senhor, contra a vida do teu povo. Guarda debaixo do sangue de Jesus. Fica conosco, abençoe, faz prosperar a tua palavra sobre o planeta Terra e que muitos se convertam e sejam libertos e salvos pelo nome de Jesus. Agradecemos a ti, hoje e sempre, e todos podem dizer amém, e amém. Deus abençoe a todos. Terminamos por aqui então este encontro e que a bênção do Senhor acompanhe a todos para a sua casa. Está terminado em nome de Jesus.